Nós vamos ver agora alguns conceitos e recursos relacionados com a prestação de serviço veículos. O objetivo desse módulo é gerenciar a prestação de serviço para oficina de carro, moto, caminhões e afins que utilizam a estrutura de veículos. Nós temos alguns recursos aqui, podemos começar a listar pelo bloco de orçamento. Então, o orçamento pode ser feito um pré-orçamento, o cliente muitas vezes liga e pergunta quanto é que fica tal coisa, quanto é que fica tal revisão, e pode ser feito um pré-orçamento para o cliente. Depois, o cliente aprovando aquele pré-orçamento, já pode abrir uma OS utilizando esses dados do pré-orçamento. Também pode ser feito um orçamento para o cliente, e depois pode ser enviado por e-mail ou por algum impresso e enviado para o cliente também, para que o cliente aprove o orçamento. E aí vem o segundo grupo de recursos, que é a ordem de serviço em si. Nós temos na abertura, podem ser cadastrados vários defeitos. Os defeitos principais, por exemplo, um determinado veículo, olha, a luz de freio está queimado, no caso de uma auto elétrica. Olha, tem mais um problema relacionado com o disco de freio. Então, tem vários serviços, defeitos que podem ser pré-cadastrados. Também pode ser criado um checklist, onde pode-se utilizar itens pré-cadastrados, por exemplo, se o carro veio com combustível em um quarto, combustível meio tanque, se ele veio com step, se veio com chave de roda. Então, pode-se utilizar vários itens no checklist para informar se esses itens compõem ou não a OS. Então, o lançamento de checklist é muito importante, pode ser feito na abertura. Também, um outro recurso na abertura é a busca automática dos dados referentes à marca e modelo. Nesse caso, utiliza a tabela FIP. E também, no caso da abertura, ao controle de placa. O controle de placa ele é relacionado, vincula-se a placa do veículo ao cliente. Então, o cliente ele pode ter diversas placas de veículo também. No caso da manutenção, da ordem de serviço, os dados que são lançados, o defeito que foi informado, a solução que foi aplicada, tudo isso pode ser alterado no decorrer da ordem de serviço. Depois o sistema tem, na conclusão, a possibilidade de se enviar um SMS, informando o cliente que o veículo dele está pronto, ou mesmo um e-mail, se for esse meio de comunicação. E no caso da entrega, também é enviado um e-mail, até porque pode ser que um carro de empresa, que o dono da empresa quer uma confirmação de que esse carro foi entregue, os dados da OS, então toda essa informação ela segue por e-mail. Depois nós temos aqui, numa outra linha de recurso, nós temos recurso relacionado com o lançamento dos serviços, das peças e dos produtos. Quer dizer, vários serviços podem ser cadastrados para poder depois tirar relatório de estatística, criar uma estrutura de BI, até tirar uma curva ABC dos serviços que mais são realizados, das peças que mais são vendidas, os produtos que mais são utilizados, como um aditivo, o uso de óleo e assim por diante. As peças, o controle de peças, isso tudo é vinculado à própria gestão do SIMAC, controle de estoque do SIMAC e assim por diante. Um outro detalhe é que quando se lança um produto numa OS, esse produto é reservado. Tanto a peça é reservada como o produto em si é reservado, evitando que ele seja utilizado novamente num DAV ou que ele seja repassado para um outro cliente. Até porque, geralmente, quando se reserva uma peça, essa peça já é aplicada no carro. Não tem como ir lá e tirar a peça do carro e vender. Então, essa peça já é reservada, ela já não faz parte do estoque. Nesse caso, é muito importante utilizar a gestão de estoque e verificar o estoque disponível, porque aí você consegue saber as peças que já estão sendo utilizadas. Nós temos também um recurso de se gravar imagens e documentos. Pode tirar a imagem do veículo para mostrar onde tem um riscado, onde tem um amassado e assim por diante. Tanto uma imagem antes como uma imagem depois do serviço realizado, por uma questão de garantia, uma questão de segurança. Também laudos podem ser armazenados. E qualquer outro documento em PDF ou em qualquer estrutura pode ir para o repositório de imagens e documentos. Também na ordem de serviço pode ser lançada a informação da seguradora. Pode ser que a empresa trabalhe com veículos sinistrados, então tem um controle da seguradora. O sistema também faz um controle de placas vinculados a clientes. Então você tem, por exemplo, eu consigo ver uma determinada placa, qual é o cliente que está ligado a ela, e um determinado cliente, quantas placas ele já existe. E automático, quando você faz a abertura de OS, ele captura. Se essa placa já existir, ele captura qual é o cliente que está relacionado com essa placa.
Da mesma forma, se você não tiver a placa e você tiver o cliente, o sistema busca quais são as placas relacionadas com aquele cliente. E podem ser feitos acompanhamentos. É gerado um log em cada OS para se analisar quem foi que fez algum tipo de alteração, analisar o andamento dos serviços que estão sendo executados, e também pode ser visualizado, quando se abre o OS, os históricos das últimas ordens de serviço. Então você tem um veículo, por exemplo, você sabe o que foi prestado de serviço ao longo do tempo naquele veículo, até para controle de garantia e assim por diante. Um outro recurso que o sistema tem, no caso do financeiro, o sistema permite fazer o lançamento de adiantamento, lançamento de desconto, recebimento através do caixa central do SIMAC, quer dizer, ele é vinculado com o SIMAC, vinculado com o financeiro do SIMAC. Também há a possibilidade de fazer a emissão da nota fiscal de serviço, da NFE, na venda da peça, ou da NFCE, em alguns estados já é integrado a NFCE com o serviço. Também o recebimento em dinheiro, recebimento em cheque, recebimento em boleto e cartões. Então são recursos que podem ser utilizados. Então o sistema é todo integrado com a estrutura do SIMAC, em relação a recebimento e assim por diante, financeiro. Um outro detalhe que se tem, outro recurso também, é que podem ser finalizadas ordens de serviço cortesia, ordem de serviço garantia, e se ter o controle disso. Também o lançamento de ocorrências para fins de estatística gerencial, para gerar um dashboard, um gráfico. Você pode criar ocorrências de o serviço foi realizado, não, perdeu para a concorrência, o cliente não aprovou, o cliente não aprovou porque o preço está fora do mercado, porque não tinha peça. Então você tem toda uma estrutura que você pode criar para poder gerar uma estatística, gerar uma logística do sistema. Também o sistema é integrado a app SY Serviço, onde o cliente, ele baixando ela lá da Play Store, num dispositivo Android, ele pode fazer o cadastro e pode consultar o andamento da ordem de serviço. Da mesma forma, a empresa, o dono da empresa ou um gerente pode verificar, através do seu dispositivo móvel, o andamento das OS, as OS que estão abertas, consultar valores e assim por diante. E no caso do agendamento, o sistema também tem um recurso muito importante. Ele tanto agenda para a data prevista da entrega, mas ele também faz agendamento futuro. Por exemplo, você tem um determinado veículo, e você determina que daqui a 3 meses vai ligar para o cliente para você sugerir a troca de óleo, sugerir um alinhamento, sugerir um balanceamento. Você arrumou uma roda e daqui a 6 meses tem que indicar que o freio vai ter que ser revisado. Então, tudo isso pode ser lançado no sistema. São recursos do sistema, o agendamento futuro. Isso tudo integrado a uma agenda diária. Então, são bons recursos que podem ser utilizados na prestação de serviço. Outras informações a respeito da prestação de serviço, nós temos na Universidade SIMAC.